15h03. E identidades. Boa noite, no ar mais um programa Culturas e Identidades, a história, a tradição luso-afro-brasileira e a cultura simbólica. A escolha do tema de hoje pertence a L'Oréal Rocha, tem a edição e a mixagem, como sempre, de Filipe de Souza. Um programa que vai ao ar todos os sábados, 20 horas, pelas Rádio Web Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona e também pelo site do jornal Gazeta Valparaibana. O tema de hoje versará sobre ufologia, desafios e novos paradigmas. E nós temos um convidado especial, a quem a gente cumprimenta, o Paulo Iannuzzi, que é um astrólogo, ufólogo, economista, fundador e primaz da Pilares de Hermes, Escola de Mistérios. Boa noite, professor L'Oréal. Boa noite, professor Paulo. É um prazer tê-lo conosco. L'Oréal, toca por aí, velho. Boa noite. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online. Boa noite, Paulo. Boa noite, L'Oréal. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, L'Oréal. Vamos lá. Bom, hoje nós não temos a participação do professor Gandra. E nós vamos trazer um bate-papo aqui com o Paulo Iannuzzi. O Paulo é um grande especialista, é consultor da revista UFO, foi aluno de um dos maiores, talvez o maior ufólogo que o Brasil teve, foi o General Uchoa, né? Começa a caminhada dele junto com o General Uchoa, e é uma pessoa muito séria dentro do campo da ufologia, porque um problema que nós temos no que diz respeito ao campo da ufologia é exatamente o embuste no trato com os assuntos, né? E a temática extraterrestre acaba ficando desacreditada. Tanto é que até hoje há muita gente que não acredita seriamente na existência de seres extraterrestres, né? Ou que haja a possibilidade da Terra ser visitada por entidades de outras localidades. Entre outras coisas, o Paulo Iannuzzi é egiptólogo. Então, uma grande contribuição que o Paulo pode trazer para nós também é sobre o estudo de civilizações antigas e quais são as marcas nessas civilizações antigas que nós encontramos da presença ou da passagem de entes que não são terráqueos, né? Pelo menos
a tecnologia, ou até hoje o que foi descoberto em relação a determinadas coisas, notadamente no Egito, não há, dentro do campo científico, até o momento, nada que comprove que a humanidade tinha aquele tipo de tecnologia para produzir um determinado tipo de artefato. Então, se isso não é a presença de inteligências extraterráqueas, né, evidentemente, nós só podemos trazer essa discussão para o âmbito de que a Terra tinha, em momentos arcaicos, uma civilização avançadíssima, e essa civilização desapareceu completamente. Essa seria a única explicação na falta da possibilidade da existência de vida extraterrestre. Mas o assunto é muito amplo, né? Então, nós vamos começar perguntando para o Paulo, pedir para o Paulo fazer uma avaliação para nós hoje. A ufologia atravessou momentos completamente distintos, desde o início, no século XX, onde tem um foco em cima do objeto em si, né, do que a gente chama convencionalmente de disco voador. Depois ela passa por um momento que é o momento a um conhecimento espiritual anexado à ufologia, e depois ela vai para o que os ufólogos chamam de casuística atualmente. A casuística é a análise pura e simples do objeto, do fenômeno, da aparição do disco voador, sem qualquer outro tipo de conexão com alguma linha tradicional de ensinamento, né? E o Paulo e a doutora Gilda Moura, eles estarão conosco novamente em mais um programa também. A contribuição da doutora Gilda será muito importante, porque a Gilda é pioneira no campo dos estudos da consciência, dos abduzidos, dos contatados, né? A Gilda tem uma experiência, uma brasileira, conhecida, reconhecida no mundo inteiro, e o Brasil ainda teima em fazer vistas grossas aos trabalhos que a Gilda já publicou lá fora, no campo da abdução, né? Tanto é sério essa questão da ufologia que, no terreno da abdução, por exemplo, esse assunto quase não é discutido. Então, o que o Paulo vem colocando há algum tempo? Que é necessário haver a ufologia moderna, ela precisa de se reformar, né? Ela tem um desafio pela frente, que é o desafio de agregar conteúdos, agregar conhecimentos, porque só ver o disco voador em si, os casos são comprovados. Tem inúmeras pessoas que têm avistamentos. A catalogação sobre isso é gigantesca no mundo inteiro. Não há o que questionar em relação a isso. Mas, tudo bem, a pessoa viu o disco voador. E daí? Esse é o ponto, né? Então, a ufologia precisa urgentemente de traçar um novo rumo. E é sobre isso que eu gostaria que o Paulo abrisse, né? E fica à vontade, Paulo, para você, usa o tempo que você quiser, vamos conversar sobre isso aí. Fala para nós qual é a sua perspectiva, como é que você vê o cenário atual da ufologia, quais são as necessidades assim, que você vê de mudança, enfim, fala aí conosco, para os nossos ouvintes, qual é a sua visão a respeito disso. Obrigado, L'Oréal. Para o possível, esse é um tema, como você mesmo já citou, bastante complexo, bastante profundo e extremamente, embora não seja tratado como tal, extremamente sério, né? Isso é visto pelos principais governos do planeta e seus setores militares e paramilitares de uma forma bem objetiva, bem direta e com bastante cuidado, pois trata-se até de segurança nacional nesses países, como é no mundo inteiro, né? E juntamente com a ufologia, a própria arqueologia, uma vez que as descobertas que aludem a um processo de estada ou visitação pretérita em nosso planeta de civilizações extraterrestres é notória, é clara. Esse volume de descobertas ocorre cada vez mais. Foi citada aqui a questão das civilizações antigas, e muitas delas detêm
num determinado momento, uma saída repentina de um estado primitivo, de um estado paleolítico, para um conhecimento, uma sabedoria e um manancial de técnicas em que, em princípio, era impossível ter. Assim nós temos no Egito Antigo, nós temos na Índia, nas civilizações pré-colombianas, no mundo inteiro nós encontramos provas e outras evidências ufo-arqueológicas a respeito disso. E também, principalmente, nos textos sagrados. Né? Evidentemente que existe muita mistura, muita má interpretação em cima dessas questões, porque nem tudo realmente é de natureza extraterrestre, nem tudo é realmente ufológico, e nem tudo é espiritual, ou nem tudo é simplesmente mitológico ou de ficção. Tá? Existe, primeiramente, a necessidade de uma filtragem, de um critério de estudo, de pesquisa muito sério, muito grande, para discernir uma coisa da outra e colocar justamente determinados pontos em seus devidos lugares. Tá? Há muita má interpretação sobre isso, e nós temos radicalismo em todos os lados. Não só das pessoas que não acreditam, por exemplo, e no meio científico ortodoxo, que combate esse tipo de visão sem conhecer o assunto, como existe também um exagero muito grande da parte de muitos segmentos da ufologia que teimam em admitir que tudo é de natureza extraterrestre. É claro que isso não existe. O bom senso, infelizmente, se torna carente não só nesse assunto como em muitos outros, neste momento atual planetário. Né? Existem muitos segmentos, inclusive religiosos, que colocam a posição do planeta como primitivo e atrasado. E como o L'Oréal citou aqui, se houve uma civilização ou civilizações avançadíssimas, inclusive tecnologicamente, antigas, antiquíssimas, remotas, assim como existiram uma convivência segundo os mitos dos deuses, entre aspas, entre nós, não interessa se esses deuses eram de natureza arquetípica, se eram influências de outros planos dimensionais aqui, se era a atuação de anjos e outros elementos inefáveis, como foi citado hoje, no seminário que o L'Oréal apresentou, a respeito desse assunto, atuando na Terra, ou de natureza puramente cósmica, extraterrestre, etc. O que interessa é que houve um determinado momento no planeta, aliás, vários, onde isso tudo aconteceu, isso tudo se manifestou, interagiu com a humanidade, e mais ainda, se isso aconteceu é porque existia grupos de almas receptivas, afins com esse conhecimento, com essa sabedoria, que podiam entender na mente e no coração diretamente, sem maiores questionamentos, sem maiores dúvidas, o que estava acontecendo naquele momento planetário e que continua até hoje. Então, isso não é característica de um planeta atrasado, de um planeta primitivo. A humanidade, em termos de valores, decaiu ao materialismo, que justamente obstaculiza a visão em cima de muitos pontos importantes, principalmente dentro da ufologia? Sim, claro que sim. Atualmente nós temos, nessa redescoberta do aspecto ufológico, dentro do advento da era espacial, que é muito mais fácil e cômodo realocar esses fenômenos, né, que se apresentam, já mais uma vez dizendo, desde os primórdios da humanidade, só que cada vez que o ser humano avança no seu entendimento, as coisas parecem mais próximas do que realmente são, ou assim se apresentam, ou assim se manifestam. Então, realmente, o disco voador é aquilo ali mesmo que aparece? O ET, dito ET, é ET mesmo? É realmente aquilo que é visto, aquilo que é mostrado e manifestado? Ou aquilo é mostrado de acordo com o nosso grau de entendimento e de assimilação pela história da humanidade, que vamos adquirindo ao longo do tempo? Ufologia lida com o desconhecido, nós não sabemos realmente com o que estamos lidando. O fato é que está acontecendo, sempre aconteceu, e o volume vai aumentar cada vez mais. Como foi citado pelo L'Oréal, é impossível que milhões e milhões de relatos sejam resultado de alucinações coletivas
de esquizofrenia e outras tantas coisas absurdas, ridículas, sem menor cabimento, que falam a respeito dessas pessoas que têm esse tipo de contato, esse tipo de experiência. É claro que existem muitos aproveitadores que inventam fantasias mirabolantes e os radicais ortodoxos que só aceitam o que eles querem ver, né? Enfim, o momento da ufologia passa justamente por uma abrangência de valores, onde ela precisa ser criteriosamente estudada de uma forma integral. Nós temos a casuística, que é a parte dita científica da ufologia em si, que lida com as aparições, que lida com os possíveis pousos, marcas, os contatos imediatos de vários graus, de vários níveis, onde você tem um aspecto material do fenômeno se manifestando, contato direto com esses seres, seres físicos, e as suas respectivas naves ou veículos de transporte ou manifestação, e que são cobrados como prova desse processo ufológico. Isso é a casuística. É a preocupação com o pontinho de luz, é a preocupação com o que você vê lá no céu e o que interage com a gente. Mas como o L'Oreal perguntou, só isso? E daí? Viu o disco voador? O que isso traz para nós? É preciso que avancemos com mais critério em cima disso, para que possamos ter o privilégio e futuramente a competência de interagirmos a um nível sideral, a um nível cósmico, numa grande irmandade, entre aspas, numa grande família, num grande grupo a nível galáctico. Porque tudo que é falado em termos científicos, em termos religiosos, em termos míticos, mitológicos, etc., é muito referente ao nosso planeta. E nós sabemos que ele é um grão de areia dentro do nosso sistema solar, que é outro grão de areia do setor da nossa galáxia, que contém quase 1 trilhão de sóis como o nosso. Isso é um número praticamente inconcebível, onde cada estrela dessa pode ter uma série de mundos habitados em vários níveis dimensionais. E nossa galáxia, pelo que se sabe, isso, evidentemente, qualificando somente o plano físico, é uma das 200 bilhões já levantadas pela astrofísica e pela cosmologia. Hoje em dia não se fala na parte científica de universo, o conceito é de multiversos multidimensionais. Não é possível que só estejamos nós aqui, que tudo isso foi feito, foi criado somente para o deleite de alguns poucos, né? O mundo só gira em torno, hoje, do órgão mais importante do ser humano. O umbigo virou órgão. Será que o mundo gira em torno somente do umbigo daqueles que só aceitam o que querem ver? Isso é um novo paradigma para a humanidade. Isso é uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir e de interagir com inteligências que já estão aqui há muito tempo, sinalizando justamente que esta hora está chegando. E as coisas já estão acontecendo, principalmente nesse sentido. Então, não só a casuística, como a parte dita espiritual, por falta de um termo mais adequado, que dentro da ufologia nós chamamos de ufologia avançada, dentro de um critério, e esse critério abrange conhecimentos ocultos, abrange teosofia. O próprio General Ochoa, de quem eu fui aluno, de quem eu comecei, por quem eu comecei na ufologia, ele era membro da Sociedade Teosófica. Não que você precisa ser um teósofo para entender de ufologia, mas existem determinadas bases que são indispensáveis para se compreender um fenômeno dessa natureza, porque senão você fica muito incompleto, muito capenga, muito dependente de determinados conceitos quando se lida com o desconhecido, e isso não pode acontecer. Tá? Então, essa abertura nova que a humanidade está enfrentando, a duras penas, justamente para vencer preconceitos, medos antiquíssimos, essa reformulação da consciência humana também é monitorada por uma série de hierarquias superiores, inclusive seres a nível cósmico, que são chamados, a meu ver, erroneamente de extraterrestres, né? Que
se manifestam, volto a dizer, há muito tempo e de agora em diante com muito mais intensidade. Então não tem como separar essa parte dita avançada ou esotérica, em que muitos transformam, desculpe o termo, esquizotérica, não dá para ignorar esse tipo de coisa. Como não dá para ignorar também a forma cada vez mais próxima, como eu falei antes, do entendimento do ser humano atual com respeito à manifestação desses seres. Como o L'Oréal fez alusão, algum tempo atrás só se analisava a nave, só se analisava a estrutura da nave, como a luzinha mudava de cor, como ela aparecia, como ela se deslocava, os efeitos no chão, que agora são muito mais contundentes a partir dos agroglifos, que não só apareciam nos campos ingleses de trigo, como estão aparecendo no Brasil, com marcas até hoje indecifradas, obviamente. Não há nada no planeta que possa produzir aquilo, como nada no planeta se conhece até hoje que possa reproduzir, por exemplo, uma construção como a Grande Pirâmide de Quéops e outras marcas do passado. E vivemos esse dilema. O que eu quero dizer é que na própria ficção científica nós temos, inclusive, com respeito aos contatos ufológicos, informações que na ficção científica vêm sendo passadas de uma forma proposital, preparando subliminar, de forma subliminar, a mente das pessoas no sentido de se acostumarem de uma forma suave com essa ideia, com esse novo paradigma, porque, como o L'Oréal falou, antigamente se falava na nave, se fala agora na questão espiritual, na casuística, agora no complemento de uma coisa a outra, tornando a ufologia um assunto cada vez mais instigante e integral, no seu conceito verdadeiro, né? E principalmente essas alusões a descobertas científicas, principalmente da física e da astrofísica, que são comuns aos extraterrestres, que se manifestam agora com esse entendimento, que é a questão temporal, das várias linhas de tempo, do deslocamento temporal, do deslocamento multidimensional e outros elementos que a física quântica hoje trata. Que a teoria da relatividade começou com um pontapé inicial em relação a isso. Hoje é muito mais natural, dentro da observação ufológica, se tratar desses assuntos correlatos às últimas descobertas da física quântica, que ainda está, obviamente, engatinhando em muitos processos. Tá? Então, dentro de um estudo criterioso e sério, não só ufológico, mas principalmente científico, e até mesmo religioso dentro do tema, tá? Conclui-se já que, como já foi no passado, o espiritual tende para o científico e o científico tende para o espiritual, formando uma coisa só. Falei religioso porque posso citar, dentre outras coisas, o próprio Vaticano, que anos atrás, o chefe do observatório do Vaticano, um astrônomo, bispo, ele mesmo declarou, com respeito a fenômenos ufológicos, a existência de seres de outros planetas. E, na ocasião, o Papa Bento XVI ratificou, e isso virou encíclica, que o ET pode ser filho de Deus, por que não? Ou seja, a Igreja Católica, com o peso que ela tem, com a seriedade que ela tem, e com a contundência que ela tem, obviamente, ela não só com uma declaração dessas, acredita e, mais além, afirma sobre a existência de seres de outros mundos aqui. Tá? Ela, na verdade, de uma forma muito sutil, ela diz para os fiéis: não se preocupem, isso existe e nós sabemos que existe. Estamos cientes que a coisa existe. E estamos aqui para qualquer coisa. Os fiéis não precisam ficar preocupados. Esse é o recado velado que o Papa quis mandar. Para o bom entendedor, do segmento católico, ele sabe hoje que é uma grande possibilidade que o Papa colocou como algo realmente certo e comprovado,
E a Igreja Católica, através do Vaticano, já estuda isso desde os tempos anteriores à Segunda Guerra Mundial, onde o próprio nazismo estudou isso de uma forma séria. São assuntos mais polêmicos, bastante profundos, que não daria tempo neste programa para a gente abordar, na sua maioria, mas são pequenas pétalas que nós jogamos justamente para que haja uma outra forma de livre pensar, uma outra forma de encarar esse nosso paradigma, essas mudanças que tem por aí. Para que elas ocorram, como o velho ditado árabe diz, o melhor lugar para estar é no fundo do poço, porque dali nós temos um caminho, é para cima. Por isso que enfrentamos, ante esse novo paradigma para a humanidade, essa nova mudança geral planetária, precisamos enfrentar nossos medos e nossos desafios que estamos enfrentando hoje. Faz parte do nosso processo evolutivo. Algumas coisas evitáveis, evidente que sim. Nós escolhemos como vamos lidar com as coisas que aparecem, que surgem nas nossas vidas. E o assunto ufologia é algo que não se pode ignorar mais. Não se pode mais tapar o sol com a peneira. Porque mais cedo ou mais tarde, o próprio planeta voltará a uma comunidade cósmica, a uma comunidade sideral, a uma comunidade galáctica, que é da sua própria natureza e destino em todos os níveis dimensionais. Onde uma coisa que interpretávamos até pouco tempo, relativa somente à Terra, é, na verdade, de âmbito universal. Mais ou menos isso, acho que deu para responder a tua pergunta. Você tem alguma consideração a fazer, Felipe? Bem, L'Oréal e professor, é de conhecimento geral, especialmente nós que militamos na área de jornalismo, que documentos sobre OVNIs e alienígenas, né, eles são considerados como altamente secretos e eles surgiram na década de 50, né, expondo a chocante verdade sobre a visitação alienígena ao nosso planeta. As chocantes verdades sobre a vida alienígena e as suas naves são detalhadas, inclusive, num catálogo de documentos inesperados da CIA, né? Documentos altamente secretos, alguns inclusive foram divulgados recentemente, né? Detalhando encontros com discos voadores e alienígenas. Agora, o que isso tem de verdade, o que isso tem como fator de colocar algumas dúvidas também alguns receios, né? Porque sabemos que realmente a maior parte da manipulação, né, do povo se faz através do medo, né? O que é que vocês têm a dizer sobre isso, professor? Quer falar alguma coisa? Bom, eu passo a palavra para o Paulo. Agora, esses documentos, assim como os documentos aqui, o grupo da revista UFO, o pessoal da revista UFO aqui do Brasil, o Gevaer, o próprio Paulo, o Marco Antônio Petit, o pessoal da Comissão Brasileira de Ufólogos. Eles já conseguiram, foram aos Estados Unidos, têm feito um trabalho muito intenso no sentido de liberação de documentos oficiais. O da Operação Prato, por exemplo, foi um caso clássico de aparição na Amazônia e que envolve... Isso. Então o pessoal tem ido muito atrás disso. Os índios falam que os índios ficaram apavorados, né? A Operação Prato disse que foi uma coisa terrível. Então o Brasil teve uns casos clássicos de abdução também. Para além das aparições, algumas aparições terríficas que incitaram um medo muito grande, tem algumas abduções muito clássicas. Então, assim, a Gilda, a doutora Gilda, quando ela puder estar presente conosco, vai esclarecer muito isso, que a Gilda abduziu, regrediu, né, fez hipnose com praticamente todos esses caras, né, no Brasil e fora do Brasil. Então, a Gilda tem um background aí em relação a abduzidos em comum. Não tem pesquisador no mundo que fez o que a Gilda Moura fez. Né? Agora, o Paulo pode responder essa sua pergunta melhor do que eu. O fato é que os brasileiros estão, juntamente com outras
outras equipes de ufólogos do mundo inteiro trabalhando junto aos governos e notadamente ao pessoal da área militar, realmente para liberar essa documentação. Tá? E algumas documentações já foram liberadas. Anualmente tem congressos no Brasil, no Paraná, promovido pelo GEVAER, né, que acontece em Curitiba, em que eles trazem militares, pilotos de avião, testemunhos, cientistas do mundo inteiro. Então, assim, os documentos, os relatos, os testemunhos sobre isso são muito grandes, muito grandes. Mas aí vamos passar a palavra ao Paulo. E o Paulo, eu também gostaria que você me abordasse depois, Paulo, uma coisa que eu também, inclusive, pesquisei, ainda fiz algum artigo também sobre isso, sobre a descoberta de um reator nuclear com 2 milhões de anos na África. Tá. Ok. Vamos lá. Gentileza do L'Oréal dizer que eu posso responder mais que ele. Mas enfim. Você citou a partir de 1950. Começa bem antes disso. Começa oficialmente com o Major Kenneth Arnold, né, que vê pratos, ou melhor, pires, elementos em forma de pires, quase em forma de pires, voando nas montanhas. Ele estava pilotando um avião, e isso pouco antes de 1947, acho que em 1947 ainda, em que ele apelidou justamente de Flying Saucer ou pires voador. Daí é que vem o termo disco voador. E a ufologia oficial, como nós conhecemos hoje, começa aí. E logo em seguida veio o caso Roswell, bastante conhecido, sobre uma suposta queda de nave na próxima localidade de Roswell, no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Muito bem, que disseram que era balão meteorológico e tal, inventaram um monte de bobagem. E os Estados Unidos hoje, há pouco tempo atrás, melhor dizendo, reativou esse tipo de tema, confirmando as besteiras que já tinham falado antes. E oficiais da época desmentiram tudo, confirmando que realmente houve uma queda de OVNI, com resgate de tripulantes, etc, etc. Isso tudo aí, muita gente já sabe, é um clássico. Começa por aí. A partir daí, tivemos uma campanha de liberação de informações, de pesquisa e, ao mesmo tempo, de acobertamento, que existe até hoje, principalmente por parte dos Estados Unidos, como se fosse uma cortina de fumaça para a verdadeira pesquisa interna que eles fazem. Muito bem. Isso perdura até hoje. O momento atual nós temos pouco mais de 100 países que já liberaram na internet muitos documentos a nível governamental e a nível militar sobre casos com OVNIs, com UFOs. Isso está disponível na internet, obviamente dentro do que eles podem disponibilizar e dentro das leis de cada país, pelo tempo natural que se tem que passar até a liberação de uma determinada informação. Isso já está liberado na internet, ou seja, países como o Brasil, Argentina, Chile, Peru, Inglaterra, que foi o último a fazer isso, França, Espanha, Alemanha, ou seja, países de porte, de grande importância, à exceção dos Estados Unidos, fizeram isso. A Inglaterra foi o último país a colocar na internet sua documentação. O fato disso acontecer já é uma forma desses países oficialmente afirmarem a existência de fenômeno ufológico, uma fenomenologia dessa natureza. Embora o critério de pesquisa tenha que ser bastante profundo, porque a própria palavra UFO, OVNI, designa um objeto voador não identificado, e a distância para ser uma nave extraterrestre, ou qualquer outra coisa nesse sentido, é abissal. Então, é preciso ter cuidado justamente nesse tipo de análise. E foi com esse intuito também que eles expuseram na internet toda essa documentação. Com respeito ao Brasil, a Comissão Brasileira de Ufólogos, liderada pelo Ademar José GEVAER, pelo Marco Antônio Petit, fez uma campanha muito grande pela revista UFO, chamada Liberdade de Informação Já. E essa campanha resultou
numa ação, em princípio, da aeronáutica. A Marinha, ela não diz nem que sim nem que não. Agora ela tem uma farta documentação e o Exército não quer nem saber disso. Teve o caso Roosevelt também, né? Esse é o caso de Roosevelt nos Estados Unidos, foi em 47. Foi um dos detonadores do processo todo até hoje. Então, com respeito ao Brasil, a Força Aérea tem liberado muitas informações e documentos que ela pode liberar a respeito desses fenômenos e do estudo dela e dos registros que ela tem nos radares desse fenômeno que estão dispostos hoje no Arquivo Nacional. Qualquer um pode ter acesso. Tá? Inclusive, houve uma visitação à sede do Sindacta e do Condabra, em Brasília, por parte da Comissão Brasileira de Ufólogos, que testemunharam parte dessa documentação relativa ao que foi citado aqui, da Operação Prato. Esse programa, essa pesquisa, inclusive, foi filmada por uma equipe do Fantástico, e isso foi ao ar no programa Fantástico há anos atrás, essa reportagem. Inclusive, na hora em que o coronel comandante, estava explicando alguma coisa relativa ao mapeamento aéreo, ao monitoramento, melhor dizendo, aéreo, o Sindacta faz pelos seus radares, ele estava até explicando, na hora, isso foi ao ar, ele estava explicando lá, a aeronave, quando entra aqui no campo do radar, entra no espaço aéreo, aparece o código aqui na tela, assim, pelo transponder, plano de voo, etc., e tem aeronaves que entram aqui sem código nenhum. E no momento da entrevista, ele parou e disse, olha aqui, acabou de entrar uma no radar. Ou seja, esse ponto aqui no radar, ele não veio de nenhum lugar. Ele simplesmente surgiu no meio da tela, atravessou parte da tela em velocidade superior a Mach 2, mais de 2 vezes a velocidade do som, muito mais rápido que o mais avançado avião a jato, que o mais moderno dos MiG, tá? Que eu acho que alcança hoje 1.8, 1.9. O máximo. E da mesma forma que aquele ponto luminoso apareceu no radar, sumiu. Isso é uma constante diária nos radares das torres de controle, não só do Brasil, como no mundo inteiro. E isso aí está documentado, e parte dessa documentação está liberada. A Operação Prato, ela ocorre pela aeronáutica em função de uma fenomenologia que estava ocorrendo na Amazônia, né, que assustou a população local, e o governador solicitou um trabalho de pesquisa em relação a isso, e a aeronáutica acabou incumbida de ir lá ver o que estava se tratando. E acabou se deparando com aquele tipo de situação, onde foi organizada por uma pesquisa liderada pelo coronel Uirangi Holanda, infelizmente já falecido, que já deu várias palestras já para a gente em eventos de ufologia, relatando tudo. Relatos impressionantes de naves saindo do meio do rio de quase 100 metros de comprimento, em forma de charuto, e coisas similares, tudo filmado, documentado pela aeronáutica, mas que ainda não foi liberado. Então cedo não vai ser. Ou seja, existem provas contundentes que realmente não foram liberadas, pelo menos ainda. E a Operação Prato é mais um exemplo. Ela é extensa. De uma hora para outra, a aeronáutica ela mandou abortar a operação. E de uma forma informal, o coronel Holanda, junto com outros elementos, continuou por conta própria a pesquisa na Amazônia. E teve também o caso Varginha, que agora faz 20 anos, que está ressurgindo na mídia e no meio ufológico, inclusive com o lançamento do livro do colega e amigo Marco Antônio Petit, muito bom, esclarecendo o caso e a posição do Exército em relação a isso, com toda uma documentação, né, onde até os seres que foram vistos e que foram, em tese, capturados, foram levados depois para os Estados Unidos. No dia seguinte ao avistamento das 3 meninas em Varginha, já tinha elementos da Força Aérea Americana e da CIA em Varginha. Enfim, documentação existe, farta, que está sendo liberada aos poucos, relatos de comandantes militares a respeito disso. Vale lembrar, em 86, que a chamada Noite da Revoada dos OVNIs
onde, na ocasião, existia o Ministério da Aeronáutica, e o ministro da Aeronáutica de então, o Brigadeiro Moreira Lima, ele autorizou a decolagem, né, de caças de São José dos Campos. Exato. Eu assisti ao vivo a isso. Pois é, eu assisti também, foi em 1986, Exatamente. o ano da grande revoada dos ovos. Exatamente. E aqui a posição dele como ministro não podia ser diferente, mas ele foi uma pessoa, infelizmente já falecida, que já deu palestras de ufologia e reafirma, como outros comandantes, que há pouco tempo também, um deles, o brigadeiro, que era o comandante-chefe do Condabra, Zé Carlos Pereira, que deu palestras lá para a gente também. Ou seja, nós temos pessoas de peso dentro do governo, pessoas de peso no meio militar. Paulo, eu aqui... A documentação que é exposta e que confirma justamente esse tipo de estudo, esse tipo de fenômeno, esse tipo de fato, a despeito dos incautos que ainda teimam em dizer que isso tudo aqui foi criado para o nosso deleite. Eu aqui, Paulo, eu moro num local muito alto, tá? Eu sempre escolhi para morar, eu moro numa chácara, a minha chácara tem 6.000 metros quadrados e fica no alto. Eu não tenho nada nem à minha frente, nem atrás de mim. Quer dizer, eu vejo tudo, eu tenho um panorama de tudo. Nem em 1986, eu fui chamado para a atenção sobre o que estava acontecendo no céu. E eu, lógico, eu tenho uma varanda grande, né, onde eu vi ali, que é coisa de 300 metros de mim, né, diversos OVNIs sobrevoando, diversos, eu posso falar talvez em 50, 60, né, uma altura muito baixa. Sim, muito baixa. Sobrevoando ITA, em cima do ITA, em cima da Embraer, todo esse espaço aqui foi ocupado. E foi ocupado por aproximadamente uns 30 minutos. Não foi coisa rápida não, foi 30 minutos. Aproximadamente uns 30 minutos. E chegaram alguns a uma distância de mais ou menos uns 200 a 300 metros do solo. Muito baixo. Muito baixo. Esteve bem próximo. E nós, na ufologia casuística, classificamos isso, um avistamento dessa natureza até 300 metros mensuráveis de um contato de primeiro grau. Inclusive, isso aí foi muito discutido aqui em São José. Eu, inclusive, fiz um programa também para, né, na época era a Rádio Estadão, e eu me coloquei, só na época eu fiquei tão deslumbrado com o assunto, que eu não gravei, eu não filmei. Deveria ter filmado. E é uma experiência inesquecível. Só quem tem que sabe. Que sabe muito bem o que viu e o que pode ser. Eu sou uma testemunha. Sou uma testemunha para quem quiser me ouvir. Sim, sim. Tá? E é uma experiência a nível pessoal. É difícil quem não tenha. Repara, você fica de um jeito. Eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa muito calma e muito... Eu não me deixo... Não me deixo levar facilmente por emoção, né? Eu fiquei simplesmente paralisado. Eu fiquei paralisado. Sim. Tá? Eu não tive nem o instinto de procurar uma câmara, de voltar as costas, de procurar uma forma de me comunicar. Eu fiquei paralisado. Mas isso acontece, o Felipe, com todo mundo. Essa é uma característica, é o que o Paulo está falando. Uma vez que você vê, quando a pessoa vê, de fato, um disco voador, né, um OVNI, ou seja lá o nome que se dê a isso, a experiência é indescritível. É absolutamente indescritível. E notadamente imagina um indivíduo quando ele é abduzido, né? E tem noção disso. Então essa experiência se amplia, por exemplo. Essa é uma grande área, é o grande campo de estudo da Gilda. Mas eu não fiquei com receio, nada. Eu observei tudo com bastante calma, só que paralisado. Claro, mas isso é um dos efeitos da visão. Né? A visão fornece isso. Alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu estive em Manaus. Nós estivemos lá o ano passado, né, Paulo? Sim.
nós estivemos lá para um congresso também relacionado à ufologia. Mas há uns 10 anos atrás, eu havia ido a Manaus e fui para o Alto Rio Negro. E no Alto Rio Negro, eu fiquei hospedado num hotel que era o Ariaú Tower. Não tem nada, né? Só tem esse hotel no meio do rio, literalmente. Bom, o hotel tem, pasme você, o hotel parece um disco voador. Né? E eu achei aquilo estranho. Eu conheço esse hotel. Conhece? Eu achei aquilo estranho. Eu conheço a história do hotel. E depois fiquei sabendo por lá que aquilo ali é um campo de aparições de naves. Né? O fato é o seguinte: todos os funcionários do hotel, todos, vêm diariamente sair discos voadores de dentro do rio. De dentro do rio? De dentro do rio. E eles marcam o local. Tanto é que tem uma parte de observação dentro do hotel. Um local específico que eles fazem para você ficar lá em observação. Até a forma de OVNI do hotel é baseada no que é visto. É baseado no que é visto. E o Ariaú é um hotel, por exemplo, o Bill Gates, quando foi para a Amazônia, ficou lá. Não é um hotelzinho chubrega. Né? Primeiro que é o único hotel que tem no meio daquele descampado. É um negócio pavoroso. O hotel é imenso, imenso. Quando o Rio Negro está embaixo, né, você anda sobre as palafitas. Quando o Rio Negro está na cheia, você literalmente fica dentro da água. Né? Então, eu fui num período, evidentemente, de baixa. Né? E naquele ano tinha acontecido um fenômeno estranhíssimo, que me impressionou muito. Eu até hoje não acredito muito nas explicações que os caras deram, mas disseram eles que não tinha chovido na cabeceira dos Andes. O fato é que a gente andava de barco até o hotel, tinha água. Do hotel em diante, o Rio Negro estava completamente seco. O que era uma coisa totalmente anômala, porque como é que antecedendo o hotel está seco e a água continua correndo a partir de um determinado ponto? Percebeu? Então, tem essas coisas assim. A Amazônia tem, até hoje, você tem casos que a Amazônia parece que é um outro local, separado do Brasil. Né? O Brasil trata a Amazônia como uma região à parte, mas a quantidade de aparições na Amazônia, de OVNIs, é impressionante, os relatos. E os casos são muito fortes, sabe? São muito fortes os casos que tem lá, como esse da aparição prata. Não são casos de aparições, aparece uma vez e some, não. Existe uma continuidade. Quando surge num local, aquele local vai tendo uma repetição, uma continuidade da aparição, que é algo, de certa forma, diferente. Isso que você está falando que você viu uma esquadra, tem filmado também, foi filmado há poucos anos atrás, o Paulo deve lembrar, se não me engano, foi em Lima, no Peru. Sim, lembro. E foi, lembra? 2003. E na cidade do México. Olha, 2003. Mas foi uma profusão, eram esquadras e esquadras e esquadras de discos voadores, tudo filmado. Como se diz, dia claro com sol quente. Cara, de manhã, céu limpo, sem nada. Não apareceu no campo, não. Cidade grande, metrópole, capital do país. Todo mundo viu, todo mundo filmou. Como se disse na época, e o retorno de Quetzalcoatl, o retorno dos deuses. Os deuses prometendo voltar, vão voltando. É impressionante. Vamos agora para um intervalo. Sim. E nós trouxemos uma música. Desculpe, só para complementar, rapidinho. João Felipe, queridos ouvintes, é só para complementar o que foi citado aqui pelo L'Oréal, que é muito importante. Dentro de um relato pessoal. Eu, particularmente, tenho acompanhado diretamente o trabalho de regressão da doutora Gilda Moura. Tenho acompanhado alguns trabalhos nesse sentido que ela tem feito, né, junto aos abduzidos,
que são regredidos, né? Até experimentando isso também, né? No sentido de aplicação. Estou aprendendo, gosto sempre de aprender, estou diretamente com ela nisso. E o que eu, obviamente, já tinha testemunhado algo nesse sentido, mas o que eu testemunhei perante esse mistério no trabalho dela, os relatos das pessoas, como as pessoas se comportam em estado de transe, é uma coisa impressionante o que elas colocam da experiência que elas têm, né? Semiconscientes, que a pessoa não perde totalmente a consciência, mas ao mesmo tempo você vê que ela está totalmente tomada naquele transe. E a riqueza de detalhes é tão grande que acho que nem roteirista de Hollywood consegue imaginar tanta coisa. Realmente, essa questão dos abduzidos, a pesquisa em cima, não só deles, mas dos contatados, é hoje um ponto fundamental dentro do avanço do fenômeno, do entendimento dele, principalmente no sentido dessa interação com ele, deles conosco, do que eles realmente estão fazendo aqui e o nosso papel em função disso. Tá? Obrigado. Eu acho que, inclusive, nós poderíamos, então, adentrar nesse tema no próximo bloco. O que é que vocês acham? Tá bom. Pode Mas ser. antes de entrar nesse tema, no próximo bloco, vamos voltar para o Paulo responder aquela questão da usina que você perguntou. Sim, vou responder no próximo bloco. E aí começar por aí. a gente começa por aí e depois entramos nessa questão dos abduzidos e dos contactados, que é uma parte fundamental dentro do campo da ovinologia, né? Então, para os nossos ouvintes, nós selecionamos uma música caipira, mas é o Sérgio Reis que está cantando, mas ela é uma música muito antiga e que, curiosamente, fala exatamente sobre disco voador. Então é uma brincadeira, mas a música é muito profunda, a letra da música é muito séria, é muito bonita e foi uma música muito conhecida, né? Hoje não mais, mas na época ela fez um sucesso danado, né? Então fica aí uma homenagem ao Paulo e à Gilda, que vai vir falar conosco dentro de pouco tempo também. Falou, querido. Um abraço. Vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Culturas e Identidades. Hoje, então, referindo então o caso de ufologia. A gente volta já já. Fiquem por aí. Esse programa Culturas e Identidades, hoje falando sobre ufologia com o Paulo. Temos o Paulo aqui conosco. E o Gandra parece que entrou, tá por aí. Bem, o Gandra, boa noite, Gandra, se você estiver por aí. Boa noite. Opa, chegou, tá por aí. Um abraço, Gandra. Vamos lá. Um abraço. Mas então, L'Oreal, vamos lá então, continuar então com a nossa grade. Vai lá. Então, é o Paulo agora que vai falar sobre essa descoberta aí que o Felipe fez a pergunta, né? Isso. Desses artefatos. Tem alguns artefatos sendo descobertos pelo mundo inteiro. O fato é que as explicações científicas que nós temos não são suficientes, né? Porque para justificar a descoberta de algumas coisas. Como, por exemplo, nós temos as pedras de Ica. As pedras de Ica aqui no Peru são mais de 11 mil pedras que foram descobertas e elas são datadas da época dos dinossauros. Essas pedras têm os desenhos das pedras de Ica são realmente de espantar até o filho monstruoso da duquesa de Brabante. Porque tem cirurgias de trepanação de crânio, tem discos voadores. O Gandra, por exemplo, tem um trabalho que é o trabalho que ele conhece do Star Child, né? Que é uma criança das estrelas que foi achada e cujo DNA é comprovadamente extraterrestre. É um problema, mas enfim, existem coisas estranhíssimas, né? Então o Paulo fala um pouco disso e depois, se o Gandra quiser fazer alguma colocação, vamos abrir aqui. Olá. Em primeiro lugar, boa noite, Gandra. Um prazer tê-lo conosco. Boa noite, Paulo. Obrigado. Nós que agradecemos.
Enfim, isso aí também é outro assunto. Cada explicação científica que eles dão, a maioria é tão ridícula e infantil que só rindo mesmo. Porque são verdadeiros absurdos que eles procuram para explicar o que realmente... Eles nem se esforçam em fazer algo mais inteligente nesse sentido. Porque é notório o que acontece. Né? Com respeito às pedras de Ica, você citou muito bem, 11 mil pedras, datando a época dos dinossauros. E uma das formas de você encontrar essa datação, além da tradicional e do estudo geológico dessas pedras, é o que elas mesmas representam em alguns desenhos, algumas pinturas. Por exemplo, a configuração dos continentes naquela época, como era, e a própria configuração celeste dos céus, posições das estrelas, desenhos diferentes das constelações, que obviamente esse desenho com o tempo vai mudando no céu. Isso tudo foi levado em conta, levado em consideração, e ninguém estuda. Simplesmente passa por cima. E esse é um dos milhares de exemplos que tem no mundo inteiro com respeito à arqueologia, que é considerado também uma ciência de figuração nacional, porque o que é descoberto contraria totalmente qualquer livro, qualquer tratado, qualquer tese de história com respeito à civilizações antigas e à história da humanidade. Respondendo à tua pergunta, Felipe, eu não tenho muitas informações a respeito disso, não. Essa descoberta foi feita, isso é obviamente desmentido, mas não tem mais como esconder esse tipo de coisa. Né? Muita descoberta está sendo feita, impossível de ser velada durante muito tempo. Algumas descobertas no próprio Egito, elas são utilizadas como ponto turístico. A descoberta é feita e quando o turismo está caindo, aí é que eles anunciam que foi feita a descoberta e a sua consequente exposição para levantar novamente as visitações e a arrecadação com o turismo. E muitas dessas descobertas são de natureza inexplicável. E outros, por exemplo, no próprio Antigo Egito, isso está espalhado pelo mundo, a própria medição de elementos nas estátuas, a cabeça de Ramsés II, por exemplo, que está ao chão no Ramesseum, que é o templo funerário de Ramsés II, aquilo ali não se faz à mão livre, já está comprovado que o nível de perfeição é tão alto, em termos milimétricos, com respeito às disposições dos elementos da fisionomia da estátua, que não tem como você reproduzir hoje, nem por qualquer maquinaria, essa cabeça. Tá? E assim como isso e outros exemplos, essa usina aí foi encontrada, existe também a suspeita de um grande complexo que já foi mapeado por satélite infravermelho na região das pirâmides, que estaria no subsolo. Tá? E essa usina é uma dentre outros artefatos que já foram achados dessa natureza e que ainda vão achar. Tá? Porque o levantamento já foi feito, principalmente em áreas desérticas, só não sabe como tirar dali. Por exemplo, mais de 60% do Antigo Egito ainda está debaixo da areia. Eu vou te dar um outro exemplo que acontece dentro da egiptologia. O caso é relativo ao templo antigo de Ramsés II, mas que serve como questão ufológica, porque existem elementos que são achados que podem ter sido são, na verdade, interpretados como elementos míticos, fantásticos, relativos à instrumentação simbólica dos deuses, que podem ter sido aparelhos. Esse exemplo que eu estava dando é que numa cidade do Médio Egito, no meio do deserto, uma cidade pequena, chamada Al-Rim, foi feito um levantamento para a construção de uma sede dos Correios, cujo original tinha só 3 andares, resolveram erguer um prédio bem maior, e enquanto estavam escavando as fundações, eles encontraram um pé em metade de uma canela de uma grande estátua. Depois conseguiram encontrar outro pé e um terceiro pé de uma outra estátua, são 2. Pelas medidas do pé e da canela,
deduziu-se que a estátua, que pelas inscrições era de Ramsés II, tinha 60 metros de altura. O Cristo Redentor tem 38. Tá? E não somente isso, descobriu-se um palácio, isso tem pouco tempo, tem menos de 8 anos. Descobriu-se um palácio embaixo, perto das estátuas, que ocupa só o palácio, a área inteira da cidade. Ou seja, a cidade toda hoje é um sítio arqueológico, estuda-se a possibilidade de evacuar a cidade e tirá-la do mapa. Ô Paulo, você tem, conta aí para nós aquela, eu não me recordo o nome de um vaso no Egito que você citou, que ele é impossível de ter sido feito por mãos humanas. Ah, sim. É uma história mítica, entre aspas, bem interessante. Na época do faraó Djoser, que foi um monarca da segunda dinastia, ou seja, uma dinastia bem antiga, bem remota, isso por volta de 2.800, quase 3.000 anos antes de Cristo, total de quase 5.000 anos, foi contemporâneo desse monarca o famoso egípcio, o único ser humano a chegar a ser encarado como Deus, ser elevado pelo egípcio à categoria divina, coisa que não era nada comum no Egito. Os egípcios não admitiam gurus, que tinha um esquema diferente da antiga Índia. Foi contemporâneo de Djoser, Imhotep, o famoso Imhotep, que era o Leonardo da Vinci da época, resumindo. E existiu uma seca no Egito, monumental, e o faraó mandou Imhotep descobrir o que era. E ele viajou o Egito todo, foi parar no sul do Egito, perante o templo de um deus primordial, de uma divindade primordial, o chamado na mitologia egípcia o grande separador das águas, né? Aludindo à frase bíblica do Gênesis, que Deus, com o seu sopro, abriu as águas. Né? Ou seja, a divindade responsável pelos oceanos primordiais do cosmos. O deus Khnum. E o deus Khnum, como deus primordial, era um dos manda-chuvas daquela época. E o Imhotep, um humano, se entrevistou diretamente com o deus Khnum, coisa que a gente sabe miticamente impossível, a exemplo dos anjos, que não interagem diretamente dessa forma com o reino humano, com o reino material, como já foi exposto brilhantemente hoje pelo L'Oréal e pelo Gandra. E nessa entrevista, o deus Khnum declarou que não eram feitas mais oferendas, entre aspas, para ele. Isso foi levado ao faraó, e o faraó, não, pelo amor de Deus, faz agora alguma coisa aí. Vamos encher esse cara de oferenda. E assim foi feito. Imhotep voltou ao deus Khnum, e ele, satisfeito, concedeu para Imhotep um conhecimento fantástico, preciosíssimo na época, né? Que era o conhecimento relativo de como moldar a pedra. Né? E Imhotep saiu de lá com esse conhecimento. Era o único no Egito, e um dos poucos ao longo da história milenária egípcia que sabia como moldar a pedra. Mas só que não era nenhuma pedra comum que ele tinha o conhecimento de moldar. Ele mexia basicamente com granito e diorita. São das pedras mais duras no mundo, que você só corta com diamante, principalmente a diorita. Eu, particularmente, vi no Museu do Cairo vasos, ânforas, feitas de diorita. E ânforas funcionais. Ou seja, um trabalho extremamente delicado, onde o vaso ele é oco, óbvio, já que a ânfora é funcional. Ele tem toda a abertura acompanhando o contorno sinuoso e esmerado do vaso, da peça, como uma ânfora, uma jarra comum, né? Fino e de outras espessuras, das mais diversas. Ou seja, algo fez com que
fosse moldado de dentro para fora aquele espaço vazio para que a ânfora fosse funcional, e mais, a aparência externa totalmente polida. Depois de 5.000 anos, no Museu do Cairo, você tem uma ânfora dessas completamente polida, lisa, espelhada, em diorita. Você encontra, por exemplo, em Pumapunco, aqui ao lado de Tiahuanaco, na Bolívia, elementos enormes de pedra que têm reentrâncias como se fossem caixas, tudo feito em diorita, tudo recortado em diorita. Inclusive foi levado em laboratórios dos Estados Unidos amostras desses cortes, onde no microscópio eletrônico aparecem os detalhes diferenciados dos cortes em pedra, que denunciam a natureza do corte. Isso aqui foi cortado por peça, porque deixa essa marca microscópica na pedra. Essa não, essa aqui já foi cortada por diamante. Essa aqui só laser corta. Se não é laser, é outra coisa que a gente não sabe. Foi a análise final das pedras de Pumapunco, como foi a análise final da diorita em ânfora, que está no Museu do Cairo, da segunda dinastia egípcia. Então, que conhecimento é esse, que é pura tecnologia, na verdade, que Imhotep recebeu de presente do Deus, entre aspas, Renum? Quem era esse cara? O que era esse cara? Tá? Essa e outras inúmeras perguntas que hoje fazem parte do campo da ufoarqueologia, cujo von Däniken foi pioneiro, não tem resposta. Não vai ter tão cedo, a menos que o preconceito caia, eles abram a cabeça e, a exemplo do Star Child, as coisas comecem a ser esclarecidas. Tá? Porque informação eles têm. Saber o que é, eles sabem. O que está sendo achado, muita coisa não pode ser mais escondida. Tá? E o que é que você me fala, Paulo, sobre os aeroglifos aqui do Brasil? Inclusive, a revista UFO, ela está promovendo o segundo encontro da ufologia avançada do Paraná, que vai acontecer lá no Bourbon, em Curitiba, do dia 18 ao dia 26 de março. O que é que você me fala sobre isso? Os agroglifos aqui, a exemplo dos que foram encontrados na Hungria e principalmente nos campos da Inglaterra, são indecifráveis. Apresentam aqueles desenhos que são pura geometria sagrada. Todos eles são na métrica da geometria sagrada, obedecem ao Pi e à lei de Fibonacci, que não é de Fibonacci, na verdade, né? Com respeito às medidas sagradas, a espiral logarítmica, que é a regra de ouro. Essas figuras não fogem a esse padrão, inclusive sugerem um padrão em alguns elementos mais complexos, padrão matemático fractal. E, obviamente, ainda na Inglaterra, a teoria do casal de velhinhos que faz isso no verão inglês de 4 horas de noite, apenas, e fazem 4 quilômetros de extensão de agroglifo, permanece. Tá? Esse tipo de explicação ridícula e absurda infantil. Não se sabe o que é, não há nada na Terra que possa fazer isso. Isso parece ser um recurso, uma vez que geometria sagrada, a nível relativo a elementos de mandala, trabalham com o inconsciente. Existe uma resposta subliminar na mente inconsciente dentro desse tipo de figura. Talvez eles queiram mandar uma mensagem decodificada nesse nível, não somente arquetípico, mas de consciência profunda, consciente e inconsciente, subconsciente e inconsciente, tá? Porque uma explicação mais direta a nível material nós não encontramos ainda. É um código que ainda não pode ser interpretado dentro da matemática ou do entendimento tradicional a nível material que as pessoas insistem em ter. Aquilo tem uma profundidade muito maior. É um código subliminar, a meu ver. Você conhece o Marco Antônio Petit, aí do Rio de Janeiro? É um pessoal, assim como o L'Oréal. Ah, tá. Eu falei as mensagens, a mensagem extraterrestre, significado e consequências. Você pode nos falar alguma coisa sobre essas tais mensagens? Bom, depende da mensagem. Eu compartilho aqui da posição do L'Oréal
e procuro, assim como ele, combater e desmistificar muita coisa a respeito disso aí, onde todo mundo agora escreve quilômetros e quilômetros de mensagem assinando Arcanjo Miguel, Metraton, Astaxerã. Não, é precisamente sobre assim. é precisamente uma análise crítica que eu quero ouvir de ti. Eu não quero ouvir de ti aquilo que já é suvejamente conhecido na internet. Eu queria saber a tua opinião sobre esse assunto. O que é que você conhece sobre esse assunto? O que é que você pode agregar sobre esse assunto? Sim, existe, obviamente, a sua contraparte de valor séria, bastante substancial, dentro desse sentido. Porque essas mensagens, a exemplo de mensagens de seres de alta hierarquia luminosa, não são repetitivas. E são relativas ao futuro da humanidade e ao contexto atual e à preparação que a humanidade vem sofrendo até por parte deles. E isso é muito claro nas abduções que nós estudamos, que nós participamos, que nós trabalhamos, principalmente a Gilda Moura, e eu acompanhamos nisso também. E essas mensagens, recebidas de várias formas, inclusive de contatados e abduzidos, são muito mais com uma tela mental ou uma tela que se mostra dentro do ambiente que eles foram levados, pode ser uma nave, uma base, ou sabe-se lá aonde. Esse pessoal é levado, que é mostrado para eles, principalmente por imagens, né, determinados fatores relativos à humanidade atual e ao futuro da humanidade. Obviamente, outras mensagens são recebidas também por escrito, até dentro desses contatos, que falam sobre essa natureza. Existe uma dificuldade muito grande porque as pessoas querem uma resposta dentro dos padrões que elas aceitam. Então, como a ufologia ela foge a esse tipo de questão, é algo completamente desconhecido, por não ter um parâmetro de análise comparativa, não tem como você fazer analogia com nada, então fica complicado se satisfazer muitas pessoas que perguntam o básico e não pode ser respondido, como, por exemplo, o caso de uma contatada que indagou para o ser que estava diante dela: de onde você vem? E ao contrário do que muita gente coloca por aí, vim de Marte, vim de Júpiter, eu vim de Órion, eu vim da estrela Capela, eu vim daquela Sirius, eu vim da constelação ou da galáxia tal. O ser falou o seguinte, isso é até uma coisa que você citou, o Petit, ele mesmo expõe em algumas palestras que ele ministra. O ser respondeu: se eu não sei onde você começa e eu termino, e vice-versa, como você vai entender, ou eu posso dizer de onde eu venho? Para eles, ciência é uma coisa só. Não existe segmentação. Para eles, espiritualidade é uma grande ciência. Para eles, o que a gente chama de paranormal é normal. Para eles, o que nós chamamos de questões transcendentais, para eles é fisiológico. O entendimento do ser humano para determinadas coisas ainda, enquanto o pensamento do ser humano for linear, enquanto o deles é espacial, multidimensional, não vai conseguir captar determinadas mensagens. Então, as mensagens, obviamente, quando ocorrem, são genuínas, são dentro do nível de entendimento que a gente possa abarcar, longe do que é realmente existente. Se dizer o que eles falam, o que vai acontecer, se eu venho de Sirius, como era o meu planeta. Não, porque tem um fulano que foi levado no planeta tal, o cara viu isso, viu aquilo outro. Será que ele realmente viu aquilo? Ou aquilo foi permitido ele ter um entendimento das coisas no sentido que ele compreende? Antigamente, não digo ET, mas um ser cósmico em manifestação podia ser tomado como uma divindade ou por um anjo. Eu não estou dizendo aqui que o anjo é um ET. Anjo é anjo. Divindade, arquétipo é arquétipo. Mas uma manifestação como essa
como, por exemplo, o que está na moda agora é o estudo dos Anunnaki, dos Anakim, dos Nefilim, em relação às tábuas sumerianas ligadas justamente a esse conhecimento que Gilgamesh prepara o famoso épico dele baseado nisso, né? São seres que poderiam, na antiguidade, ser tomados por anjos. Não que eles sejam. Hoje existe, desculpa, uma piração muito grande em cima disso, porque, isso aqui é ter anjo e acabou, não é por aí. Cada um tem o seu lugar. Agora, se essa manifestação era confundida com isso na antiguidade, em algum determinado momento, aquilo passou a ser entendido de uma outra forma com o passar do tempo. E hoje é entendido como extraterrestre, habitante de um mundo sideral, fora do nosso sistema solar, que vem para cá com nave. Porque para nós, hoje, o advento da era espacial é uma realidade e algo que estamos acostumados, até mesmo com as obras relativas na literatura e no cinema de ficção científica. Será que um Star Trek, um Jornada nas Estrelas, ou um Star Wars, um Guerra nas Estrelas, realmente aquilo é só entretenimento? Por que não pode ser outra coisa além disso? Quem impede? Só porque A, B ou C pensa assim e outro pensa assado? Só porque um tem preconceito e outro não? O que impede que isso seja verdade? Tá? Não estou dizendo que seja. A mente precisa se abrir para essas indagações. Tá? Então hoje se entende dessa forma. Mas será que é isso que eles são? Será que, se não houver um contato direto em pouco tempo, das coisas permanecerem do jeito que estão agora, daqui a 300 anos, 400 anos, como será o entendimento da humanidade com relação a esse tipo de fenômeno? Será que vai ser igual que é hoje? Será que eles vão se apresentar da mesma forma que eles se apresentam hoje? Vão se apresentar mais próximos do que eles são? Será que o nosso entendimento, a nossa assimilação do que realmente é, vai estar mais elevado e, consequentemente, poderemos entender e compreender melhor ainda o que eles realmente são? É complicado. Será que eles são o que nós vemos? Como eles se apresentam? Enfim, isso tudo depende, obviamente, da condição do homem de assimilar algo maior do que ele, mais profundo e avançado do que ele, se desfazendo, se desapegando de conceitos errôneos, óbvio, que não consegue ultrapassar aquilo que ele quer ver, que ele quer acreditar, que ele quer conceber. O Felipe, não creio em las brujas, mas que los hay. Nós fizemos alguns programas, o Ganda está aí, os nossos ouvintes devem lembrar, ligados a Fátima, onde os arquivos do Cônego Formigão, quando os meninos veem a aparição, eles não falam que é Nossa Senhora. Né? Exatamente. Eles falam que é uma senhora, é uma cachopa, uma menina. E segundo Joaquim Fernandes e a Fina da Armada, no livro deles, A Intervenção Extraterrestre em Fátima, e Fátima, o que aconteceu em 1917, são 2 livros, a Fina da Armada morreu já. Eles desenharam exatamente o traje que a cachopa usava. E quando você olha para aquele traje desenhado, é um traje espacial, é um macacão, não tem nenhuma relação com uma roupa de Nossa Senhora. Né? Enfim, o ano passado, quando eu estive em Portugal, e nós encontramos com o pessoal que... eu não me lembro agora do nome, o Gandra talvez se lembre de uma cidade que nós fomos ali, encontramos com um pessoal que era do grupo da Gilda. E ambos me falaram que havia inúmeros casos de relatos de naves saindo de dentro do Tejo. Né?
a exemplo do Rio Negro, lá no Amazonas. Então, assim, esses relatos existem. Nós temos um aqui até, aqui perto de nós, em Cantaduba, foi em 1973, né, de um caso de abdução, né? Você conhece isso? Lembra disso? O Você caso lembra? Pátero, lembra disso? Catanduva? Não. Aqui em Cantaduba. O cara que deu carona para um cara bem vestido, um cara alto, bonito, bem vestido, olhos azuis, e que depois de eu ter deixado no lugar, né, era um comerciante de Catanduva, né, e que depois ele percebeu que tinha uma luz que deixava a parte do seu carro transparente, e depois essa luz se transformou em uma espécie de filamento azul, e o padre viu que ele era emitido por um objeto com aproximadamente uns 8 metros de diâmetro, e ele foi abduzido por isso. Ele saiu fora de si. Ele saiu fora. Não lembram disso aí? Eu estou me lembrando vagamente de uma história desse tipo, mas eu realmente não tenho uma precisão assim. Essa eu não conhecia, não. Dessa, não, eu me lembro. Catanduva, São Paulo, sim, eu me lembro sim. Exatamente. Tá? E o que acontece é que depois de ser examinado em um hospital de Cantaduba, os médicos constataram a presença de manchas esverdeadas em seu abdômen e seus cabelos, que eram claros, e estavam mais escuros, né? Então, quer dizer, existem diversos, até aqui, né, existem diversos relatos de abdução, né? Uhum. Ô Gandra, você quer falar alguma coisa sobre isso ou não? Não, eu estou a ouvir-vos com muito gosto. Relativamente só à questão dos círculos das colheitas, houve uma investigação relativamente recente, que até já passou no canal História, no programa americano dos alienígenas, comparando os círculos das colheitas realizados por humanos e os círculos das colheitas não realizados por humanos. Sim. E a conclusão que chegaram é que os não realizados por humanos, o cereal cresce cerca de 8 centímetros antes de dobrar, e depois fica dobrado de uma forma que o outro não fica dobrado, porque o outro fica partido simplesmente, não é? Quebra com a força da mecânica dos pés ou dos instrumentos usados pelos seres humanos que tentam fazer aquela obra. Enquanto o artificial, vamos dizer assim, aparece entrançado, aparece com uma série de características, entre as quais, e a mais importante é essa, crescer até 8 centímetros junto a uma das nervuras do cal, cresce 8 centímetros, até 8 centímetros. E esse crescimento até 8 centímetros é maior no centro do círculo do que na periferia do círculo, ou seja, vai crescendo para o centro do círculo. Começa por uma dimensão de 2 centímetros para aí e vai até aos 8, pelo menos nos círculos que foram estudados, acontecia isso. E, portanto, há a possibilidade de explicar esse fenómeno já por via de um eletromagnetismo especial que provoque esse efeito durante 3 ou 4 minutos. É, portanto, a explicação que é dada, 3 ou 4 minutos, não mais do que isso, porque senão o cereal queimaria com a energia que supostamente está sobre ele e que produz o crescimento, queimaria se porventura estivesse mais tempo, e portanto os círculos das colheitas são quase instantâneos. Aquelas formas fantásticas são criadas, segundo essa constatação, feita por um laboratório na Inglaterra, são provocados por um fenómeno que dura no máximo 4 minutos. Porque se durasse mais, evidentemente tinha outros efeitos sobre o local. E pronto, e houve medições de radiações e etc. E realmente, sobretudo no cereal, a radiação está presente. O que não acontece quando os círculos das colheitas não são feitos dessa forma artificial. Pronto, relativamente àquilo que provoca os círculos das colheitas, aí já há mais, não há um consenso tão grande, como já existe relativamente a esta outra questão. Porquê? Porque tem havido várias observações em vários locais onde aparecem posteriormente círculos de colheitas, todos eles realizados durante a noite, e fala-se, em alguns casos, a maioria dos casos, fala-se em bolas de fogo
bolas luminosas que pairam naquele local onde mais tarde vai aparecer o Circo das Colheitas e que, porventura, estarão na origem do evento. Mas, pronto, mas sobre isso não há propriamente uma investigação feita como essa outra sobre o crescimento do cereal, que é já um avanço muito grande relativamente àquilo que se dizia, não é? Porque agora, a partir de agora é impossível continuar a dizer que aquilo foi feito por um casal de bisavós durante 4 horas numa noite, não é? Como dizia o Paulo, o Paulo não falava em bisavós, eu falo em bisavós, que é mais irónica a coisa ainda. Mas pronto, o Paulo falava acho que em avós, não é? Bem, e portanto, essa questão é uma questão que, como outras, não é? Como outras. O estado de Chave, por exemplo, é um caso único. Cá em Portugal eu conheço 2 crânios com as mesmas características e nunca foram estudados. Ou melhor, um deles foi estudado por um antropólogo que disse que aquilo era a cabeça de uma criança com 14 meses de idade. Portanto, evidentemente, a minha constatação imediatamente foi, aliás, disse isso em voz alta, tanto que houve pessoas que ouviram, que este homem nunca deve ter tido filhos, porque se tivesse filhos, sabia que filhos com 14 meses, uma criança com 14 meses, não tem dentição como esta tem, porque realmente são dentes de adulto. E a cabeça com uma crista no alto da nuca, etc. Portanto, uma série de características que não têm nada a ver com as características antropóides do ser humano terrestre conhecido. Esses 2 crânios desapareceram, estiveram em exposição durante, sei lá, quase 30 anos, talvez, e desapareceram, entretanto, já não estão em exposição, mas eu fotografei, tenho fotografias, por acaso, bastante más, porque eu atravessava o museu onde eles estavam expostos para ganhar 10 minutos na chegada ao liceu quando era adolescente, e um desses percursos que fiz dei de caras com aqueles 2 crânios que me deixaram perfeitamente intrigado, porque eles estavam ao lado de crânios vulgares. E sabe-se de onde vieram, sabe-se qual é a origem deles, rigorosamente, e portanto um dia decidi, às escondidas, porque não era permitido fotografar, levar uma daquelas máquinas antigas de carregar pela boca, e lá tirei 2 fotografias, são as fotografias que tenho. São más, mas são as únicas que existem das cabeças em causa, dos crânios em causa. Claro que nunca se fez nenhuma análise de ADN, porque se fizesse, certamente que seria uma surpresa, porque aquilo não são cabeças humanas, nem nada que se pareça. E também não são, evidentemente, a prova está na própria perícia do antropólogo, também não são cabeças de símios, porque senão ele teria feito essa identificação dessa forma. De símios ou de qualquer outro animal que pudesse, porventura, ser suscetível de ser detectado, não é? E, portanto, ele considera as cabeças humanas. Ora, se considera aquelas cabeças humanas, elas têm uma série de variantes que não são humanas. Portanto, é uma história também mal contada, e certamente haverá outros casos pelo mundo fora em que isso acontece. Os índios cariris, por exemplo, da Amazônia, eles falam textualmente que eles são filhos de extraterrestres. Textualmente. E não há dúvida em relação à origem deles dentro da tribo. Talvez seja no Brasil, das tribos indígenas, a que tenha uma posição incontornável em relação a isso. Eu vi relatos semelhantes em algumas tribos dos Estados Unidos. Eles também falam que a origem deles veio do espaço. Os Hopi, por exemplo, nos Estados Unidos, afirmam que vem de Marte, assim como os Navajos e os antigos Anasazi. E se me permite, só para complementar o que o Gandra falou a respeito dos círculos, né, dos desenhos nas plantações, diferente do que foi feito por humano, né, o que é classificado como feito por não humano, a dobra é no nódulo. Coisa exatamente. Que não é normal. Isso você só consegue esse efeito da dobra no nódulo por micro-onda, com calor de dentro. O nódulo, depois de crescer o cereal, não morre. O cereal, não, exatamente. E não morre. E depois é dobrado nesse ponto. Exatamente. Pois é, não morre. Cresce mais rápido no centro, e quando a pessoa chega no centro, a bússola altera,
as medidas alteram. Algumas têm alteração da função de relógio, e a pessoa, muitas delas, aliás, a grande maioria, tem uma das sensações comuns nos relatos dos contratados abduzidos quando estão na presença de algo dessa natureza. É como se o tempo estivesse suspenso. A natureza para, você não ouve nada, não tem um pássaro, não tem um vento, não tem nada. Existe uma suspensão da vida e do tempo, aparentemente, né, que a pessoa experimenta, muito interessante, que você só encontra nos relatos dos contatados e nos relatos das aparições marianas. Sensação semelhante você encontra dentro dos ciclos, que chega lá no meio. Ô Gandra, em Portugal vocês têm algum caso desses círculos de plantações, não? Não, falou-se num caso no Alentejo, mas é duvidoso. Deve ter sido uma brincadeira, lá está, de bisavós. Portanto, não há notícia de nada. Se houvesse, evidentemente seria conhecido, porque é um assunto tão extravagante e tão divulgado que não passaria despercebido. Portanto, não temos nenhum caso desse género. De abduzidos há alguns casos, de objetos extravagantes também há alguns casos, mas pronto, na maior parte das vezes, no caso dos objetos, ficam escondidos, não é? Ficam resguardados, e só passado muito tempo é que há alguém que dá com a língua nos dentes, como se costuma dizer, e se sabe que o objeto A, B ou C foi descoberto. No caso dos abduzidos, bem, acaba por se saber, porque as próprias pessoas depois acabam por fazer publicidade do evento. Mas não é propriamente um tipo de casuística que não é inexistente, evidentemente, mas não é também extremamente frequente. Eu conheço várias pessoas que têm, inclusive eu já vi alguns desses vídeos, que são feitos com telemóveis, na maior parte das vezes, e vi, portanto não são vídeos com truques ou com montagens ou com Photoshop, são porque as pessoas em causa também são pessoas sérias. E estou a recordar-me especificamente de um indivíduo que mostrou vários desses vídeos que tem no telemóvel. Ele coleciona isso, parece que tem uma tendência especial para estar no sítio certo, à hora certa, e captar as imagens de objetos. E efetivamente há casos muito curiosos acontecidos aqui que ele filmou. Alguns deles não apareceram na imprensa, outros apareceram na imprensa relatados de uma forma habitual, não é? Aqueles argumentos idiotas que, na maior parte dos casos, são utilizados. Os próprios jornalistas continuam face à quantidade de informação que existe neste momento, eles continuam com o paradigma antigo, não é? Continuam a fazer aquele... Já não falam de Vênus, mas é quase como se falasse. E, portanto, não é propriamente um assunto. Aliás, eu creio que há também, por parte de alguns grupos aqui em Portugal, um exacerbamento das questões relacionadas com objetos voadores não identificados, e, em alguns casos, francamente, creio que se trata de especulação ou, em alguns casos, de alucinação até. Mas pronto, evidentemente, com respeito pelas pessoas, eu não sou um investigador da área, evidentemente que me interessa o assunto, mas não sou um investigador da área, não sou, digamos, não tenho muita informação sobre o assunto. Aquela informação que eu tenho é aquela que recolho de leituras que faço aqui e ali, mas não sou um investigador sistemático e, portanto, evidentemente, reservo-me o direito de nem sequer fazer comentários a respeito de algumas questões. Mas, no caso de algumas descrições de eventos, é muito difícil, francamente. Eu por melhor vontade que tenho, eu não consigo entender. Do caso, as pessoas perguntavam, não está a ver
eu não estou a ver coisa nenhuma. Estou a olhar com muita atenção e não estou a conseguir ver coisa nenhuma daquilo que me querem mostrar. Portanto, nessa perspectiva, evidentemente, eu até dou de barato que possa ser um defeito meu. E, portanto, creio, no entanto, que em alguns casos se trata de alucinação, simplesmente. Outros casos, evidentemente, há casos em que não se tratará de alucinação nem de especulação pura e simples, porque há também muito, sobretudo, que em Portugal já houve vários casos desses que foram denunciados. Há, sobretudo, uma necessidade por parte de algumas das pessoas que têm que andam nesses domínios, que navegam nesses domínios, de se afirmarem, de terem visibilidade, etc. Portanto, isso é meio caminho andado para aparecerem histórias da carochinha, que, pronto, serão, em alguns casos, noutros casos não serão. No entanto, as comprovações que são apresentadas, em regra, não me parecem consistentes. Haverá algumas, mas de uma forma geral não são consistentes. Aliás, quem fez esse levantamento com uma certa atenção foi exatamente o Joaquim Fernandes, mais até do que a Fina da Armada, e mesmo o Joaquim Fernandes tem imensas dúvidas relativamente a algumas descrições de alguns eventos, porque, efetivamente, tudo leva a crer que sejam meramente especulativos. Não tem consistência. Não tem consistência, pronto, não há outra palavra para dizer isto. E, portanto, aqui em Portugal sente-se isso muito frequentemente. Paciência. É um assunto que já foi explorado, inclusive foram espanhóis a explorar alguns avistamentos aqui em Portugal, alguns casos bastante consistentes, até acontecidos, por vezes acontecidos com pilotos da aviação civil e militar, que na altura se reservaram o direito de não falar sobre o assunto, mas mais tarde acabaram por falar sobre o assunto e com esquemas, com desenhos, e depois as investigações levaram a constatar que efetivamente tinha havido referenciação de objetos voadores não identificados nos radares, etc. Portanto, há uma série de casos bastante consistentes e estudados até, mas depois há outros que não parecem tão consistentes, e se realmente tivessem essa característica, teriam sido estudados pelos mesmos ovniólogos que estudaram os outros casos consistentes, não é? Portanto, porventura, tropeçaram neles, foram informados, não entenderam que tinham consistência suficiente e deixaram cair. E, no entanto, quem os põe em marcha, quem fala deles e quem os publicita, regra geral, não está interessado em deixá-los cair. Por isso, as histórias continuam. Mas é um assunto que, efetivamente, não é propriamente muito vulgar aqui em Portugal. Abduzidos haverá alguns. A Gilda falou-me em alguns casos que ela entrevistou, inclusive falou-me em casos concretos de pessoas que ela entrevistou, mas a partir desses casos, mesmo a própria Gilda disse que não tinha tido mais conhecimento de nenhum recente. Portanto, não sei. Isso que você colocou, o Paulo deve se lembrar que alguns anos atrás nós estivemos em São Paulo. Curiosamente, não é todo lugar do mundo em que acontecem abduções. Sim. Não é? É verdade. Foi o Mário, não é? Como é que é o sobrenome dele? É um dos mais antigos hipnólogos do Brasil. Um pioneiro. Mário Rangel. E ele falou que ele entrou, ele já está aposentado hoje, deixou o arquivo dele todo para a USP, doou tudo para a USP. É um dos caras que acompanhou os grandes casos de abdução no Brasil. Nós estivemos na casa do Mário Rangel, conversamos com ele, e ele falou que, curiosamente, existe uma lacuna que ele não saberia explicar, mas, por exemplo, ele não tem, e ele se correspondia com todos os hipnólogos que existiam no mundo de casos de abdução. Diz ele que na altura não passava de 200 pessoas, no máximo.
e ele tinha a lista de todos eles, as cartas que ele falou com todos eles, e entrava em contato. Um dado recorrente em todos os hipnólogos era: não havia nenhum caso de abdução em países islâmicos, por exemplo. Ele não sabia explicar se é porque era proibido, não é? Se havia um veto. O fato é que não há. Nos países, uma determinada faixa do Extremo Oriente também não tem casos de abduções contatados, relatados, né? E no Pacífico também, se não me falha a memória. Você lembra, Paulo? Lembro perfeitamente. E o arquivo dele é vasto. E de uma época boa da ufologia. Então isso é muito interessante, né? Mas ele chamava atenção a esse fato, que não é em todo lugar do mundo que acontece o fenômeno da abdução, né? Sabe-se lá, se no caso... Ele falou que no mundo islâmico não tem um relato. Não só por ele, mas isso não chegou nunca a nenhum hipnólogo no mundo. Então, pode ser que realmente seja algum tipo de veto político, sei lá, né, em relação a essa informação. Mas esses dados ligados à ufologia, tem muita mentira mesmo. Tem muita fantasia. Tem muita fantasia, gente tem muita que loucura. quer notoriedade, né? Ainda bem que vocês confirmam, não é? Porque, efetivamente, é a minha impressão aqui em Portugal para muitos dos eventos relatados. Infelizmente, né? Mas vamos lá, então. E, L'Oréal, tem alguma coisa mais a acrescentar? Paulo? Alô? Caíram. Mas eu volto já. Felipe. Oi, tudo bem? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Alguma caída aí na internet? Mas vamos lá. A Gilda coloca que esses casos de... Como é que você detecta um caso de fraude no que diz respeito à abdução? É só submeter a pessoa a uma hipnose. A Gilda não tem nada para falar? Ela não está falando, ela não está por aí? Não, a Gilda não está nesse programa. Ela virá num outro. A Gilda está nos Estados Unidos. Tá. Então... mas enfim, Paulo, você quer concluir com alguma coisa? Não. Foi bem dito. O Gandra falou com muita propriedade, você também. Existe muita gente que quer aparecer, quer ganhar uma notoriedade extra em cima do assunto, se aproveita. Gente que, obviamente, se utiliza do tema indo para um lado bastante perigoso, que é o da espiritualidade nesse caso, criando fanatismos, promessas e o pior, seguidores. Existe tudo, mas existe a parcela séria, não só dos pesquisadores, como dos casos, que devem ser estudados criteriosamente e deve ser aberto o mais rápido possível esse tipo de entendimento e de ação sobre esses trabalhos todos. Agora, isso aí, Paulo, essas fantasias desses delírios, isso é inevitável. Isso sempre vai ter em qualquer segmento que você trabalhar. Paulo, sabe que há muitos relatos antigos portugueses, inclusive alguns que foram impressos, há alguns relatos interessantes, que nunca foram estudados a sério, na realidade. Eu tenho algumas dessas referências bibliográficas, e são realmente muito curiosos, porque são relatos tenho certeza que sim. XVII, confirmando XVI isso, mesmo, XVII, o que foi levantado aqui sobre do século XIX também, e alguns mais antigos ainda, e são relatos que, no caso do século XVII e século XVIII, tudo, passaram coisas que foram muita coisa não é levada em consideração. Como? Muita coisa não é levada em consideração, não se pesquisa. Não se exatamente. É o que acontece com estes relatos. Como, por exemplo, as hóstias que sobrevoaram Braga, as hóstias a Braga, as cruzes sobre Barcelos, assim, uma série de coisas do género. E também algumas aparições, não é? Também houve aparições que, em muitos casos, não são consideradas aparições marianas,
mas também há aparições de seres extravagantes que são confundidos depois com indivíduos ou seres que pagam fadário, não é? Como nós dizemos aqui em Portugal, são indivíduos que têm um estigma, ou por serem transformistas, não é? Por exemplo, os lobisomens e personagens desse género às vezes aparecem confundidos com outros seres que não são lobisomens, mas que há relatos engraçados. Esse trabalho aqui em Portugal está por fazer, esse trabalho da ovniologia histórica, não é? Sim. Não foi feito nunca a sério. Há um ou outro caso que foi estudado, mas não foram estudados todos os casos conhecidos, sobretudo estes que estão relatados, porque há uma série deles relatados muito interessantes. Se você quiser, eu penso que tenho em PDF a história das cruzes sobre Barcelos, tenho o livro, e das hóstias sobre Braga, não tenho a certeza, tenho que ver, mas esses dois são casos fantásticos. Sim, me interessa, eu fico muito grato, com o maior prazer. Porque o do Braga acho que não tenho, das hóstias, mas eu arranjo isso, é uma questão de me pôr em campo e eu arranjo, porque são casos curiosíssimos mesmo. Por exemplo, no caso das cruzes sobre Barcelos, deu origem inclusive à construção de uma igreja. Construiu-se uma igreja. Não é? No caso das hóstias sobre Braga não deu só a descrição, mas repara, eu já não sabe o que é uma hóstia, não é? Portanto, imagina agora uma série de hóstias a sobrevoar Braga, a grande altitude, portanto, grandes hóstias, naturalmente, não é? E pronto, isso deu tanta celeuma que acabou por ser descrito depois e publicado e impresso. E há também muitos relatos de bolas de fogo que surgem aqui, ali e acolá. Isso é talvez o género de relato mais vulgar cá em Portugal. Bolas de fogo. As mesmas bolas de fogo que são às quais são atribuídos os círculos de colheitas, não é? Em alguns locais do mundo, pelo menos, tem-se feito essa associação. E talvez, desculpe interromper, são muito... e talvez as mesmas bolas de fogo vistas pelos índios na Amazônia, que chamam de Mãe do Ouro. Uhum. O Brasil também, existe um outro, que eu estou me lembrando aqui agora, antes de acontecer essas aparições, esses fenômenos lá no Paraná, que são dos fenômenos do campo de plantação, estava divulgando pela internet, eu vi vários vídeos, não sei se o Paulo se lembra, barulhos estranhíssimos no céu, nos céus da cidade. Você viu isso, Felipe? Vi sim e acompanhei. Pois é, aquilo ali também era impressionante, não? Uhum. Eu ouvi alguns vídeos que eram realmente incrível. Lá em Conceição do Mato Dentro, que é uma região que eu vou há muitos anos, trabalho, tem uma montanha em Conceição que a população morre de medo da montanha porque a montanha faz um barulho de máquina dentro da montanha. E uma vez eu estava na fazenda de uma ex-aluna e quando ela chamou atenção para o barulho da montanha. Olha, vou te dizer uma coisa, é impressionante. O que lá aconteceu no Paraná, né, lá em Palotina, inclusive chegou a ver tremor de terra e barulho, né? Agora, isso aí pode ser, por acaso, de alguma forma relacionado com ufologia? Com o governo? Com ufologia. Pois não se sabe. Não, eu estou falando dessa bola de fogo que apareceu no Paraná e que, inclusive, provocou algum tremor, essas vibrações, inclusive, esses barulhos. Aconteceu em Palotina. Isso tem alguma coisa a ver com ufologia? Então, há muitos relatos que o pessoal afirma que são aparições, né? Ou sondas, ou seja lá o que for. A ufologia, de certa forma, encampou esse assunto, mas não creio que a gente possa afirmar isso categoricamente, não. Eu acho que não tem relação. Isso aí pode ser com meteorito ou alguma coisa, né? Agora... L'Oreal, tu não recebeste uma partilha minha de uma pedra encontrada aí no Brasil que, se percutida com outra pedra, soa metal? Recebi. Como se fosse oco? Recebi, achei formidável aquilo. Então, mas essa montanha lá em Conceição, ela não é um metal, é uma máquina. Uhum. Imagina um motor funcionando, sabe?
Uhum. E ela não é barulho de metal, é barulho de motor. É muito curioso. E lembras daquela descrição que eu gravei até, mas que depois ficou lá também, né? O gravador, eu não tinha como tirar do gravador, aquela entrevista que eu fiz lá em Morro do Pilar. Morro do Pilar, daquela fonte, a fonte da Santinha, onde são observados aqueles fenómenos que eles descrevem como automóveis que aparecem no meio da estrada e que passam a grande velocidade, com os faróis acesos. Lembras-te disso? Me lembro perfeitamente. Me lembro perfeitamente. E aquele senhor contando para nós, né? A máquina que passa ali, e todo mundo tem ele como louco. O homem até não queria falar comigo sobre isso, porque pensava que eu ia usar com ele também, né? Mas pronto, mas realmente tenho pena não ter a gravação, porque a gravação era muito engraçada, porque ele descrevia aquilo com uma vivacidade muito, muito grande, como se estivesse a ver o carro passar com os faróis acesos e tal, a grande velocidade, não é? Quase voando, como ele dizia. Portanto, mas pronto, são casos extremos. Ali aquele sítio da fonte da Santinha é um sítio estranho, isso aí é evidente, é um sítio estranho. E pronto, e portanto é possível que esses lugares, em certas circunstâncias, sejam encruzilhadas de planos diferentes e também aconteçam esse tipo de manifestações, pronto, mais frequentemente do que noutros sítios. Aqui em Portugal também há as encruzilhadas. Aliás, há esta tradição das encruzilhadas serem lugares de acontecimentos desse género, não é? De aparições de bolas de fogo, de seres especiais, etc. E por isso é que as encruzilhadas, regra geral, aqui em Portugal, quase não há uma encruzilhada em que não haja um cruzeiro, não é? Ficam logo sacralizados dessa maneira. Mas e há sempre histórias a contar sobre, claro que muitas vezes se reduz a almas penadas, a fadários, a coisas do género, mas são fenómenos muitas vezes que não têm esse contorno, têm contornos diferentes. Bem, meus queridos, nós estamos chegando ao final, 22 horas e 3 minutos, ao final do nosso programa Culturas e Identidades. Eu quero agradecer ao professor Paulo, quero agradecer também à intervenção do Ganda. O Ganda resolveu aparecer tarde, mas apareceu. Mais vale tarde que nunca, Filipe. Esse ditado é nosso. E um abraço também ao L'Oréal, tá? Tive que ir ao encontro da minha família também, porque estive todo o dia no seminário dos... Sim. Eu entendo. Fazer aqui as Celeste, e então tive que também fazer sou pai de família, portanto tenho mesmo que terem atenção a isso, não é? Sem dúvida. Pronto, os meus filhos, alguns já estão crescidos, mas mesmo assim faz parte, sobretudo as refeições maiores. Nós costumamos fazer questão de, sempre que é possível, de estar juntos e de usar as refeições até como momento de conversa e de troca de impressões e etc. E então foi isso que teve que acontecer. Um abraço para você, Ganda. Um abraço, Paulo. Um abraço também. Um abraço a todos vós. Ao L'Oréal, um abraço. Eu quero falar para o Paulo que a Cultura Online Brasil está sempre aberta, não é? E estamos chegando ao final, então, de mais um programa Culturas e Identidades. Lembrando que o endereço de e-mail do programa é culturas e identidades, tudo junto, @gmail.com. Fiquem à vontade para questionar. Forte abraço a todos, boa noite, professores, e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos.